Bom dia, pessoalzinho que acompanha o canal. Hoje a gente vai fazer um passeio bem diferente. A gente vai fazer um passeio para outro país. Aqui na Europa é muito comum isso acontecer porque os países são pequenos, são bem próximos e eles fazem parte de um grupo maior chamado União Europeia, a maioria deles. Então é muito fácil você se deslocar de um país para o outro. A opção que a gente escolheu é fazer um passeio de um dia só. E a gente vai utilizar um aplicativo de transporte que utiliza um ônibus para isso. Daria para você fazer de avião, de trem ou de carro, enfim. Mas se você pesquisar muito, como o Dani aqui, ele pesquisa, você consegue encontrar assim, preços, de repente, bem acessíveis. Nossa, muito acessíveis. Às vezes o preço que a gente está pagando por esse passeio é tipo muito menos da metade do que seria num outro veículo que demora o mesmo tempo para chegar lá. E quer saber para onde nós vamos? Continua ligado no canal que daqui a pouco você vai saber, você vai descobrir. Até daqui a pouquinho. Esse roteiro é para você que quer riscar mais um país da lista de forma prática e, claro, econômica. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Quanto tempo ficar, o que conhecer, quanto vai gastar, tudinho sobre Bruxelas. Só dá o play e roda a vinheta. Partiu pegar o busão e ir embora, Bruxelas. Bruxelas nem é um dos destinos mais procurados da Europa, mas é uma cidade que me surpreendeu bastante com a mistura do antigo e do moderno, e eu adoro isso. Dá uma olhada lá no meu Insta pra você ver como que eu adoro tirar foto com pedra famosa. A cidade tem mais ou menos 1.200.000 habitantes, além de ser capital da Bélgica, também é o centro administrativo da União Europeia. A língua oficial parece que é o francês, mas dá pra falar também o holandês e o inglês em qualquer lugar por lá. Eu achei interessante que a cidade é meio neutra em questões de guerra e nessas questões políticas a nível mundial. E também é a terceira cidade maior produtora de histórias em quadrinhos do mundo, olha que bacana. Além de chocolate, que talvez seja uma das coisas mais famosas da Bélgica no mundo, Bruxelas tem um monte de monumento, palácios, museus, tudo padrão Europa. Então, pra gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu já tô cansado de pedir pra você fazer isso e não custa nada. Ajuda eu! Que ajuda eu! Feito isso, ajeita o imposto do banco e bora conhecer esse mundo acessível. A melhor opção para ir para Bruxelas é colocando ela em algum roteiro que você já vai fazer por ali. Tipo, eu coloquei no roteiro de Amsterdã, mas dá para fazer um bate-volta também indo de Paris, de Londres e algumas cidades do lado oeste da Alemanha. Como os pontos turísticos são meio perto um do outro, se você escolher bem, dá para fazer tudo em um dia só. Mas se quiser ver tudo, o melhor é deixar 2 dias de turismo separado. Aqui eu vou mostrar esse roteiro de um dia só. Em Bruxelas também tem aquele cartão de desconto, chama Bruxelles Card. Dá para comprar por períodos de 24 a 72 horas, com ou sem incluir o transporte público. Então presta atenção em qual tipo você quer comprar. O valor começa de 30 euros e o mais caro vai para 65 euros. E ele não dá acesso geral aos passeios. Em alguns ele dá desconto, mas no total tem uns 40 passeios que você consegue furar fila, tipo assim. Se você fosse pagar para visitar todos esses pontos turísticos, você economizaria uns 50 euros usando o Bruxelles Card. Lembra de pesquisar sobre os principais pontos turísticos antes, mas eu vou quebrar esse galho aqui para você e vou listar tudinho, fica tranquilo. Vamos falar então dos principais pontos turísticos. No final eu falo o que não deu tempo de eu fazer, mas se eu tivesse um dia a mais lá, com certeza eu faria. Então se você tiver 2, dá pra fazer tudo, vale a pena. Eu comecei pelo Place de la Bourse, que é o prédio antigo da Bolsa de Valores. De lá fui pro Grande Place, que é a praça mais importante, a mais famosa, talvez o principal ponto turístico de Bruxelas. Fica bem no centro da cidade, tem um monte de construções históricas. Eu passei pelo Les Galeries Royales Saint-Hubert, que é uma das primeiras galerias da Europa, e aí eu subi para a Catedral de Saint-Michel e Saint-Gudula. Dizem que ela foi construída antes do ano 1000 e que os restos mortais da Santa Gudula estão lá dentro ainda. Eu passei pelo Parque de Bruxelas, que é um parque simples, até bonitinho e tal, fica na frente do Palais Royal e o Place des Palais, que é a sede da monarquia belga. Como a família real não mora mais lá, eles usam esse prédio para eventos políticos e coisas assim. É um lugar super legal, tem um jardim lindo e tal, dá até para você visitar por dentro, mas acho que é só de julho a setembro, se eu não me engano.
Ao lado fica o Carillon Dumont d'Arts, que é um complexo de museus, tem museus de 100 anos lá, mais ou menos, e inclui museus de arte antiga, arte moderna, vários tipos de artes. No total, são mais de 20 mil pinturas do século XIV até as datas atuais. E aí fui descendo e fui parar no Manneken-Pis. É um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. É uma estátua de um menininho fazendo xixi, uma estátua de 50 centímetros de bronze, né? E ele fica pelado lá fazendo. A estátua original é de 1388, mas aí eles colocaram a réplica em 1619. E aí do lado fica o mural do Tintin. Para quem é da década de 90, conhece muito bem esse desenho que passava na cultura. Ele foi criado por um autor belga e tem um monte de mural dele na cidade inteira até. Tem até uma loja específica sobre o Tintin que fica do lado do Grande Place. Confere aí como é que foi. Chegamos no nosso destino, como a gente falou. A gente Bom pegou... dia, Brasil. Boa tarde, Bruxelas. Bom dia, Holanda. Boa tarde, Bélgica. A gente tá aqui em Bruxelas. A gente começou o passeio aqui no Grand Place, onde tem todos esses prédios aqui, ó. São os parlamentos, são os prédios do governo. É um local patrimônio histórico, alguma coisa assim, da humanidade, pela Unesco, sei lá das quantas. E é muito legal. E aí a gente vai agora fazer um tour de um dia, que é mais do que suficiente para você conhecer a região central de Bruxelas. E aí, se você quiser conhecer as regiões mais afastadas, aí é indicado que você faça isso num segundo dia. Mas a gente vai tentar. Se der certo, a gente conta para vocês. A gente acabou de passar ali pela Catedral de São Michel, aqui. Catedral de São Michel, e agora a gente está entrando no Parque Bruxelas. Esse é o nome do parque mesmo. E aí lá dentro tem um museuzinho, e a gente faz umas fotos, e a gente já está quase na metade do caminho. Não é? E é isso, gente. Pessoal, a gente chegou aqui no quarteirão dos museus. Tem uma estátua bem legalzinha aqui do cavalinho. Aquele museu é o Museu dos Instrumentos. E aí em cada quarteirão, ó, você tem um museu de alguma coisa. E o Dani. Uma pena que a cidade inteira tá em reconstrução. Então, tem uns negocinhos ali no fundo, ó, quer ver? Uns tapumes, uns negócios. Mas isso não impede que a vista seja linda. E agora a gente vai seguir pro Palácio das Finanças. E depois a gente vai ver o menininho fazendo xixi. A gente tá aqui embaixo no Museu das Artes. Ali é o jardim do Museu das Artes e esse é o cavalinho do Museu das Artes. Cavalinho. E é bem legal, tinha um jardim super lindo que vocês vão ver nas fotos em detalhes. E a gente tá descendo agora rumo ao menino fazendo xixi. E a gente já volta. Tava um sol quente, eu tinha machucado o calcanhar, tava osso. Aliás, se você já passou algum perrengue, alguma viagem, coloca aqui nos comentários pra gente ver como é que você resolveu essa situação. Eu acho até que eu vou fazer um vídeo contando todos os perrengues que eu já passei em viagem. Uma vez eu fui confundido com um homem-bomba no aeroporto de Paris, que não foi nada legal, mas terminou tudo bem. Qualquer dia desse eu conto pra vocês. Agora vamos voltar pra Bruxelas. Bateu aquela fome, eu voltei pro centro pra almoçar ali pertinho do Grande Place. E aí dei uma passada no Manneken-Pis, que é a irmã do Manneken-Pis. É uma menininha, é uma estátua de uma menininha fazendo xixi ali também. Fica bem na frente do bar Delirium, que é um bar super famoso, que tem cervejas do mundo inteiro ali, né? Inclusive várias cervejas belgas, né? A Bélgica é uma grande produtora de cerveja. Eu descobri também que depois tem o Manneken-Pis, que é a estátua de um cachorrinho fazendo xixi, levantando uma pata assim. Vai saber. Agora, sobre os famosos chocolates belga, tem loja na cidade inteira vendendo. Você tem que pesquisar bem, ali na região central um pouquinho mais caro, mas se você conseguir encontrar algumas promoções, aí até compensa. Eu fiz um pacotão desse e trouxe alguns pra casa. Vale a pena. Aí eu descansei um pouquinho e peguei o metrô. Aliás, foi a única vez que eu peguei o metrô pra conhecer alguma coisa em Bruxelas. Eu fui até o The Atom, que é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas e é um dos símbolos da cidade até. É uma escultura de 102 metros de altura e ela forma tipo uma molécula bem gigante, em tamanho aumentado, né? Construída em 1958 para a Exposição Universal de Bruxelas, e eles mantiveram essa estátua lá. E aí de lá eu peguei o metrô de volta e fui direto pro busão para voltar para Amsterdã. Se eu tivesse um dia a mais, eu com certeza incluiria no roteiro o Museu dos Quadrinhos de Bruxelas, que tem exposições de Tintin e também de outros personagens que foram criados na Bélgica, tipo os Smurfs. Também faria o tour pelo Le Quartier Européen, que é o quarteirão onde ficam os prédios da União Europeia, o Parlamento Europeu, a Praça de Luxemburgo e a Comissão Europeia.
Eu vi também algumas fotos legais do Parque Cinquentenário. Foi construído em 1880 para comemorar o aniversário de independência da Bélgica e é lá que fica o grande arco triunfal. Com certeza eu também teria ido no Mini Europa. Fica do lado do The Atom e é um parque que literalmente tem réplicas em miniatura dos principais monumentos de toda a Europa. São cerca de 80 monumentos, se eu não me engano, e aí eles chamam de mini cidades, e esse parque só tem na Bélgica. Perdi a chance. Vamos falar agora dos custos para conhecer Bruxelas em um dia nesse bate-volta. E se você conseguir colocar os outros itens, fique 2 dias em Bruxelas. O mais indicado para ir para Bruxelas é usar o trem ou ônibus. Tem várias empresas que fazem esse trajeto, tipo a Eurostar ou Flixbus. Eles te deixam numa estação centralizada e aí você pega o metrô, o trem ou o tram, que é o bondinho, para poder fazer os pontos turísticos. De trem pode custar 100 euros e de Flixbus a gente pagou 60 euros na viagem. E ela durava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. De avião ficam uns 200 euros e ao mesmo tempo, considerando o aeroporto e tal, então acho que a de ônibus foi a mais viável. Eu não precisei de hospedagem, mas eu vi que tem alguns hotéis bem em conta na faixa de 50 euros, um pouquinho ao redor da região central, mas aí você vai gastar com transporte. No meu caso, o custo da hospedagem foi 0. Eu fiz uma única refeição, que foi o almoço, na região do Grand Place. Tem uma rua bem famosa ali, cheia de restaurantes e tal, mas você tem que dar uma fuçada legal, porque o preço é meio carinho ali. Eu e o Dani conseguimos achar um restaurante legal, pedimos uma salada e um prato com carne. Com a bebida ficou 32 euros por pessoa. Eu achei um pouco caro, mas a gente estava com pouco tempo e também queria curtir ali aquela região central. Mas é claro que tem coisa mais barata por ali também, tipo os famosos waffles que dá para encontrar a partir de 10 euros nos restaurantes mais simples. O transporte público de Bruxelas é bem organizado e tem integração em quase todas as estações. Dá para usar o trem, o tram, que é o bondinho, ônibus e o metrô com o mesmo bilhete. Você compra esse bilhete único por períodos, passagem avulsa, de ida e volta, ou combos de passagens. Tem um monte de opções. Os valores começam em 2 euros, mais ou menos, e podem custar até 15 euros num pacote mais completo. Depende do que você escolher ali. Se você escolher o bilhete único, dá para comprar dentro do veículo direto com o motorista, mas tem guichês para venda em qualquer estação praticamente. As corridas de táxi são bem caras, custando mais ou menos 20 euros, e o Uber dá uma aliviada nisso, cobrando 10 euros mais ou menos. Agora vamos somar os valores e resumir essa viagem de bate e volta de um dia para Bruxelas. Passagem de ônibus 60 euros, hospedagem 0, alimentação 32 euros, transporte 5 euros, total para conhecer Bruxelas em um dia 97 euros. Convertendo em reais fica mais ou menos 555. Eu não consegui comprar minhas canecas porque a gente estava sem tempo para procurar. Ah não, sério? Mas pelo menos eu risquei a Bélgica da minha listinha. Será que ficou muito apertado tudo isso num dia só? Você faria diferente ou foi para Bruxelas e fez diferente? Conta pra gente aqui nos comentários. Depois aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho se você ainda não fez isso lá no começo, porque falta o último local que a gente visitou nesse tour de 2022. Mas se você não tiver inscrito com o sininho ativo, você vai perder o que a gente vai falar sobre Praga, a cidade mais barata da Europa que eu já conheci. Obrigado pela companhia nesse bate e volta. Até o último destino nessa tour por esse mundo acessível e tchau!